Oi, eu sou Dani Jacobsen e está começando mais um Mãe Sem Culpa, um programa que acolhe, que escuta, fala de maternidade, com verdade, afeto e também sem culpa. Hoje eu trouxe uma convidada muito especial, que qualquer gestante gostaria de ter por perto. É uma médica muito renomada aqui de Porto Alegre. Eu estou falando da doutora Júlia Barros Machado. Ela é obstetra, ginecologista e também é mãe. Doutora, seja muito bem-vinda aqui no programa. É uma honra recebê-la aqui. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui hoje contigo. E agora, a doutora Júlia vai responder perguntas sinceras, reais e até engraçadas, que ela deve escutar com frequência no consultório dela. E para isso, eu tenho 4 vídeos para passar. Tá preparada, doutora? Sim. Então, vamos lá. Vamos entrar no quadro Perguntas para obstetra. Vamos passar o primeiro vídeo, que é a da Rafaela. Oi, tudo bem? Eu me chamo Rafaela e essa é a Estela. Estamos de 33 semanas e eu gostaria de saber um pouquinho mais sobre os alimentos proibidos na gestação e também sobre os polifenóis, principalmente agora no 3º trimestre. Parabéns pelo programa, um beijão! Doutora, eu achei muito importante, de extrema relevância, falar sobre isso. Eu amei essa pergunta, porque acho que é uma dúvida que muitas gestantes devem chegar para ti no consultório, né? Sim. Então, em relação à alimentação, é muito importante a gente cuidar, principalmente a ingesta de bebida alcoólica. Não existe uma quantidade segura, né? Muitas pessoas perguntam se podem ingerir uma pequena quantidade, mas é importante saber que não existe quantidade segura. E em relação aos alimentos crus, como carne mal passada, verdura mal lavada, carpaccio, sashimi, tem que ter um cuidado, principalmente em relação à contaminação da toxoplasmose, da listéria. Queijos crus, derivados de leite cru, como brie, camembert, pode acontecer também de ter uma contaminação, então tem que cuidar principalmente com esses alimentos. Em relação à cafeína, que tem principalmente aqui no sul, né, na erva mate, no café, existe uma quantidade de ingestão que é segura, em torno de 200 miligramas dia, tá, que seria mais ou menos 200 a 300 ml de café. O chimarrão varia daí em relação à concentração da erva, né, mas principalmente cuidar o café. E os polifenóis no 3º trimestre, o que são os polifenóis? Eles são componentes bioativos que existem em alimentos saudáveis, principalmente, né? Eles têm uma ação antioxidante e anti-inflamatória, né? Presentes nas frutas vermelhas, na uva, no suco de uva, no chá preto, no chá verde, também tem no café, tem na erva mate. E esses compostos que normalmente são saudáveis, quando consumidos numa quantidade maior na gestação, eles podem, por essa ação anti-inflamatória, fechar precocemente o ducto do coração, que é um ducto arterioso do bebê, né, o ducto do coração do bebê, que ele faz tipo um desvio do fluxo sanguíneo do pulmão, porque o bebê, a oxigenação dele intraútero não é realizada através do pulmão, é a mãe que faz as trocas, né, então acontece esse desvio que é importante na vida intrauterina. E quando o bebê nasce, né, ele começa a respirar, acontece o fechamento desse ducto arterioso. Só que se isso acontece intraútero, pode ter prejuízos para o bebê. Então, por isso que a gente tem que cuidar. Pode chegar a dar alguma malformação? Malformação não, mas se ele fecha precocemente, ele pode alterar o fluxo sanguíneo e a oxigenação do bebê dentro do útero. Perfeito, doutora. Mas em relação à quantidade e também sobre a diferença de consumir esses alimentos no 1º trimestre e no 3º trimestre, tem diferença? Tem diferença, né? A gente sabe que uma quantidade pequena pode ser consumida, a gente tem que cuidar principalmente em compostos que tem uma quantidade maior e no 3º trimestre o cuidado também tem que ser mais rigoroso. Agora a gente vai para o segundo vídeo, que é a da Carol. Oi, eu sou a Carol, mãe do Oliver de 2 anos e mãe do Lorenzo, que tá no forninho ainda. Eu tô grávida de 23 semanas e o que tem me preocupado agora nesses últimos tempos, que eu acho que é uma preocupação um pouco geral, assim, é a quantidade crescente de pessoas próximas que tiveram dengue, conhecidos, o número de casos de dengue aumentando drasticamente. E daí eu queria saber, assim, o que
pode causar na gestante e principalmente para o bebê, se tem algum risco de formação, de parto prematuro, mas esse medo assim no momento. Beijo! Bom, doutora, essa questão da dengue realmente é muito preocupante, né? Porque os casos vêm aumentando drasticamente e a grávida, ela tem que se cuidar, ter um cuidado redobrado, né? Sim, a dengue é mais grave em gestantes, tem aumentado muito o número de casos. Apesar da dengue não ser uma doença que cause malformação fetal, dependendo da gravidade da doença materna, pode ter repercussões maléficas para o feto. Né? Então, no primeiro trimestre, dependendo da gravidade, pelas alterações da coagulação materna, pode até levar ao risco de aborto. E no terceiro trimestre é raro, mas pode também, se a contaminação acontecer perto do período de nascer, em torno de 7 a 10 dias, tem alguns casos descritos de dengue neonatal, né, com potencial gravidade para o bebê ao nascimento, mas é raro. Né, os principais cuidados e riscos das pacientes é principalmente tentar prevenir através do uso do repelente. Né? Depois da patologia instalada, daí sim, tem que cuidar a questão da febre, né, monitorar a desidratação, com exames de sangue pelas alterações que podem ocasionar alterações da coagulação materna, né? Mas é importante principalmente a prevenção, através do uso de repelente. O mosquito tem um ciclo que ele fica mais ativo, principalmente entre 6 e 10 da manhã, 16 e 19 horas, mas é importante usar repelente ao longo de todo o dia, né? Então as gestantes podem até cuidar os repelentes que têm uma ação maior. Normalmente eu recomendo os de 10 horas, porque delas podem reaplicar somente, né, aplicar 2 vezes ao dia, para tentar se manter o máximo protegida, para evitar, né, se contaminar. Eu lembro, né, na minha época, eu usava repelente, né? Para quem não sabe, a doutora Júlia foi a minha obstetra, maravilhosa, né? Então ela sempre me orientou com essa questão, né, de usar repelente. Então eu segui à risca as orientações, né, da doutora. E eu lembro que, claro, eu peguei, a minha gestação foi toda no verão. Então, como é importante a gente ter esses cuidados, né, de passar o repelente. Mas eu queria perguntar, é somente com repelente que seria essas proteção, né, contra a dengue, só o repelente? Também pode colocar telas nas janelas em casa, né? Tem pessoas que usam mosquiteiro também, né? Roupa comprida já acaba atrapalhando um pouquinho. O problema é que o mosquito pica ao longo do dia, principalmente nesses horários que eu falei, né? Então o repelente é o principal, principalmente quando tu se desloca para outros locais, porque na tua casa tu pode colocar o veneno na tomada, pode cuidar com as telas, mas quando tu vai na rua, tu acaba se expondo ao mosquito, né? Então, gestantes, usem repelente. É a melhor forma de prevenir a dengue. Agora, então, vamos para o terceiro vídeo, que é da Maiara. Olá, então eu me chamo Maiara Paganoto e a minha dúvida seria, cheguei nas 40 semanas, e agora, o que eu faço? Doutora, entrando ou não entrando em trabalho de parto, o que se deve fazer ou agir neste momento? Bom, com 40 semanas, normalmente a gente diz que é a data provável do parto. Não necessariamente o bebê tem que nascer até essa data. Hoje a literatura já respalda até 41 semanas, se a gestação é bem datada, né? O que a gente normalmente faz é aumentar o cuidado, né? A gente vê a paciente com mais frequência, faz monitorização da frequência cardíaca fetal, que é aquele aparelhinho que a gente coloca e faz um registro da frequência. Pode também fazer ecografias com mais frequência nesse período, mas existe a possibilidade, né, sempre individualizando cada paciente, de avaliar se essa paciente ainda tem o benefício de um parto normal e deseja realizar, dá para esperar com todo o cuidado, se ela não tiver nenhuma contraindicação, nenhuma patologia, um pouquinho mais para ver se esse trabalho desencadeia, né, o trabalho de parto até as 41 semanas. Mas aí entrou na sala de parto, né? Não teve dilatação. Qual é o procedimento que é feito? Como é que é? Assim, se a paciente chega às 41 semanas, por exemplo, e não dilatou ainda e ela deseja parto normal, a gente pode avaliar vários fatores, como o peso fetal, o colo do útero, e existe um índice que a gente avalia qual é a probabilidade dessa paciente evoluir para um parto normal, conversa com a paciente e vê se ela tem o desejo de indução, né? Conforme a avaliação de cada paciente pode ser induzido daí o parto normal para ver se a paciente evolui.
Entendi. Mas tem um melhor momento para a indução ou não? A gente avalia cada caso, né? Tem que ver a pressão da paciente, o tamanho do bebê, como é que tá o colo. Então, a palavra-chave sempre é individualizar. Perfeito. Então, agora vamos para o último vídeo, que é da Janaína. Oi, eu sou a Janaína Reis, sou mamãe de primeira viagem, estou de 14 semanas e gostaria de saber se tem algum tempo determinado para cortar o cordão umbilical e se isso interfere alguma coisa para o bebê. Então, doutora, vou passar a bola para ti. Então, normalmente a recomendação é o clampeamento de 1 a 3 minutos ou nos casos em que é possível, dá para esperar também parar de pulsar o cordão. A gente tem que avaliar se o bebê está bem, se a mãe está bem, a questão do sangramento, né? Mas o ideal, se possível, a gente pode esperar o cordão parar de pulsar. Existem situações em que os bebês não nascem bem. Por exemplo, a gente avalia, o nenê está hipotônico, precisa um atendimento da pediatra, a gente às vezes faz o clampeamento imediato do cordão. Mas sempre que o bebê nasce bem, que toda a situação está favorável, a gente pode avaliar e tentar deixar o máximo possível, porque ainda acontece a passagem do sangue para o bebê e isso evita anemia fetal e já tem estudos que mostram que é benéfico para o bebê se a gente conseguir deixar um pouquinho mais. Mas isso seria tanto num parto normal quanto um parto cesariano? Na cesariana, como a gente faz a incisão, né, o corte do útero, normalmente a gente não consegue, pela questão do sangramento, esperar parar de pulsar. Mas a gente tenta esperar de 1 a 3 minutos ali para clampear o cordão. E no parto que a gente tem essa possibilidade na maior parte das vezes, né, a gente coloca já o bebê em cima da mãe e fica controlando. E aí existem várias situações que a gente consegue esperar parar de pulsar o cordão. Então tá, agora antes da gente encerrar, eu gostaria que tu desse dicas ou orientações para mulheres que gostariam de engravidar. Se tem alguma maneira de elas melhorarem a fertilidade. Como quase tudo, né, na nossa saúde de uma forma geral, as melhores coisas para a gente fazer é sempre ter uma dieta balanceada, né, tentar se alimentar da melhor forma possível e também realizar atividade física aeróbica. Né? Estar dentro do peso adequado. A gente sabe que os hormônios da gestação, eles aumentam a resistência à insulina. Então, aquelas pacientes que às vezes já têm uma glicose limítrofe podem vir a desenvolver um diabetes gestacional e o exercício físico e a alimentação adequada podem prevenir isso, né? E a gente não precisa esperar acontecer a gestação para começar a ter esses cuidados. O ideal é a gente já ter esses cuidados antes. E outra coisa importante que eu sempre falo é em relação à idade materna. Às vezes a gente vai deixando um pouquinho para depois e a fertilidade está muito relacionada à idade do óvulo da mulher. Né? A gente nasce com essa reserva ovariana que não tem uma renovação. Então o óvulo ele vai sofrendo um processo de envelhecimento e a apoptose, que é uma perda programada, né? Independente do uso de anticoncepcional, a gente vai perdendo os óvulos. Né? Então é importante para a fertilidade quanto antes a gente conseguir engravidar, principalmente antes dos 35 anos, é melhor. Então a idade limite, assim, seria os 35? Para programar, assim, a gente fala, né? Muitas mulheres hoje engravidam, acho que a média de idade do meu consultório até deve ser em torno dos 40 anos, mas a gente não deve deixar muito para depois, né? O ideal, assim, é a mulher já começar a fazer uma programação ali perto dos 30 anos, se ela vai querer ter vai querer ter 2 filhos, né? Se também ela visualizar, assim, que não consegue ainda ter nos próximos anos, pode fazer o congelamento dos óvulos, né? Então a gente tem que já começar a pensar nisso em torno dos 30 anos para decidir mais ou menos o nosso futuro reprodutivo. Sendo o primeiro filho, o segundo filho, mesma idade. Não tem diferença, porque o processo dos óvulos ele vai acontecendo da mesma forma. O único jeito da gente congelar isso, né, tanto a quantidade quanto a qualidade do óvulo, é fazendo então esse processo de coleta e congelamento dos óvulos. Então eu gostaria de fazer mais uma pergunta, né, que eu tenho dúvida sobre a gestação. Doutora, em relação aos cosméticos que devem ser usados ou não usados na gestação, tem algum assim que seja proibido? O que não deve ser de jeito nenhum usado na gestação? Então a gente evita o uso de cremes que tenham ácidos, né? Alguns cremes não descrevem exatamente quais ácidos tem, então a gente cuida daqueles que está escrito anti-manchas, anti-rugas, anti-idade, né? Os únicos ácidos que a gente costuma utilizar
são ácido azelaico, ácido hialurônico nos cremes. Então a gente dá preferência para sérum, hidratante, evitando os outros ácidos. A gente cuida também bastante para hidratar a pele, porque os grandes medos de toda gestante são as estrias. Então a gente cuida para fazer uma hidratação, principalmente no início das mamas, que é uma das primeiras coisas que cresce, né? Cresce antes da barriga, do abdômen. E hidratar bem, né? Existem cremes específicos para gestantes, ou óleos também ajudam nesse processo de hidratação. Tomar bastante água também ajuda, né? Mas em relação aos cosméticos, a gente faz uma orientação geral. Algumas pacientes até já consultam com a sua dermatologista para fazer a troca dos produtos, mas de uma forma geral a gente orienta realmente para cuidar os ácidos. Botox, injetáveis, nem pensar, né? Na gestação, não. Não, porque tem muita gente que faz, né? E a pessoa ele tá grávida, meu Deus, como é que tu tá fazendo isso, né? A gente fica com essa dúvida também, né? Se pode ou não pode. Sempre é complicado tu fazer estudos em gestantes, porque tu tem que fazer um grupo controle, algumas pacientes têm que usar e outras não, e tu avaliar se aquilo vai gerar risco. Então, normalmente a gente não faz isso. Então, aqueles produtos que não têm estudos e que a gente sabe que pode ter potenciais riscos, a gente evita já o uso. Melhor não correr esse risco. Exatamente. Né? E em relação a procedimentos, tipo massagem, essas coisas, pode ser feito, né? Pode ser realizado drenagem, massagem, a gente evita só não fazer no abdômen e nas mamas, mas o restante está liberado para fazer. Doutora, em relação também a alisamentos, é permitido? Normalmente eu não libero as minhas gestantes para realizar, né? Porque a maioria dos produtos tem formol ou alguma forma metabolizada, né? A partir das 12 semanas eu libero para realizar mechas, porque normalmente não tem o contato direto ali com o couro cabeludo, ou tonalizante sem amônia. Então sempre ter esse cuidado, né? Depois passou o primeiro trimestre, aí tu conversa com a sua obstetra para ver se está liberado, né? Fazer tonalizante, se pode fazer mechas, né? Mas alisamentos é proibido. Eu não deixo nem na amamentação, né? É verdade. Tem algumas que fazem, mas eu não libero. E suplementação? Suplementação é muito importante, né, doutora? Eu gosto bastante de uma dieta, que nem a gente conversou antes, bem adequada, assim, balanceada, ir numa nutricionista, fazer o acompanhamento, mas existem alguns suplementos que a gente usa na gestação, já começa principalmente antes de engravidar, 3 meses antes. A gente usa hoje uma forma já metabolizada do ácido fólico, que é o metilfolato, que ele não tem risco de acumular no organismo da gestante. Então, o ideal é começar 3 meses antes e a gente segue todo o primeiro trimestre. Aí, normalmente, a partir das 12 semanas eu faço uma troca por um outro, que daí já tem outras vitaminas, a gente também suplementa ômega 3, né, ferro, porque o bebê tem uma demanda muito grande, porque a maioria das gestantes não conseguem consumir a quantidade adequada de ferro só com alimentação. Tá, então esses suplementos, eles devem ser consumidos tanto na gestação quanto na amamentação, depois que o neném nasce. Sim, também é importante suplementar depois, durante a amamentação, principalmente pela questão da queda de cabelo, né? Então é importante também suplementar. E uma coisa que eu não falei, que tem se discutido bastante, é em relação ao cálcio. Tá? Então a gente sempre conversa com as gestantes se ela faz um consumo adequado de cálcio no leite, derivados, né? E se não, hoje a gente já tem feito a suplementação e tem sido já discutido, né? Até recomendado suplementar para todas as gestantes. Mas isso faz aumentar o leite ou o cálcio é principalmente para prevenir risco de pré-eclâmpsia, né? Hoje existem protocolos que a gente faz de medida das artérias uterinas no primeiro e no segundo trimestre para avaliar risco de pré-eclâmpsia e de restrição de crescimento fetal. E aí, se por acaso esse risco vem aumentado, a gente suplementa cálcio e AS. Bom, agora voltando também sobre a suplementação, bem no início da gravidez, ou até antes, né, que tu já quer engravidar, tem que tomar ácido fólico, né, para preparar o útero. Sim, é o metilfolato, né, que eu tinha falado ali, que é uma forma metabolizada do ácido fólico para prevenir malformações, principalmente defeitos do tubo neural, né? Então a gente já começa a usar 3 meses antes. E termina mais ou menos quando? A gente tem que suplementar até as 12 semanas, mas a gente acaba suplementando também durante toda a gestação, porque essa forma metabolizada, ela não tem risco de acumular no organismo materno. Tá bom. Então agora eu gostaria de agradecer a minha convidada,
Foi uma honra tê-la aqui conosco. E eu também gostaria de te dar um mimo aqui do programa e também da emissora. Eu que agradeço o convite, foi um prazer estar aqui hoje contigo. É um mimo. E agora eu vou encerrar com uma mensagem. Dar à luz é mais do que trazer alguém ao mundo. É nascer também como mãe. É se entregar ao desconhecido com amor, coragem e instinto. Cada contração carrega história. Cada batida do coração do bebê é uma sinfonia nova que começa. E não importa como esse filho chega, com dor, com anestesia, na banheira ou no centro cirúrgico. O que importa é o amor que nasce junto. Ser mãe não é seguir um roteiro ideal, é escrever sua própria história. E você está fazendo o melhor que pode. Você está sendo incrível. Então não se culpe. Mas mesmo assim, se você continuar se culpando, eu estou aqui para te lembrar. Nós somos Mães Sem Culpa. Um beijo e até o próximo Mãe Sem Culpa.